Amém, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor o Salvador continue reinando em cada coração. As mães ficaram em pé, né? Merecendo todo o nosso carinho, o nosso amor. Agora eu quero quebrar um protocolo. Eu creio que eu nunca tenha feito isso aqui. Gostaria que você que é esposo ou filho ficasse em pé ao lado da sua esposa ou da sua mãe. Fique em pé ao lado da sua esposa. Você que é esposa ou filho, fique em pé ao lado da sua mãe. A mãe fica sentada. Mãe fica sentada. Só os filhos. E você pudesse olhar para sua esposa ou para sua mãe e falar assim: muito obrigado por você existir. Muito obrigado por você existir. Tem uma mãe que está sozinha aqui, ó. Tem duas mães sozinhas aqui. Se alguém pudesse vir aqui também falar para elas. Isso, Davi. Aqui, ó. Tem duas mães sozinhas aqui, ó. Muito obrigado por você existir. Elas são merecedoras do nosso amor, do nosso carinho, de tudo que elas têm feito por cada um de nós. Vocês podem assentar. Quero também daqui estender esta palavra também à minha esposa. Muito obrigado por você existir, tá bom? E ter me dado 2 filhos maravilhosos. Muito obrigado. Queridos, vamos falar um pouquinho mais nesta noite a respeito de mãe. E eu creio que quando você recebe a notícia que está grávida e você começa a gerar essa criança dentro do seu ventre, você, mãe, já começa a traçar planos e ter sonhos para o seu filho. O filho ainda está com 3 meses, mas você já começa a traçar planos para o seu filho. Já começa a visualizar a trajetória da vida do seu filho. O que ele será no futuro? Senhor, eu espero que o meu filho ou a minha filha seja assim, assim e assim. Eu creio que você quis e quer o melhor para o seu filho. Não existe uma mãe na face da terra, uma mãe consciente, que fala assim: essa coisa quando nascer, eu quero o pior para ela. Uma mãe consciente. Agora, existem algumas que geram crianças que na realidade não são mães de coração. Mas toda mãe, quando toma o conhecimento que está grávida, ela quer o melhor. Até mesmo aquelas que iniciaram agora o casamento, o noivado, já estão pensando no futuro dos seus filhos. E eu quero falar a vocês nesta noite, às irmãs e também aos irmãos, dentro do livro de Êxodo, capítulo de número 2, nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número, até o 10º, do 1º ao 10º, do versículo 1 até o versículo de número 10. Todos os versículos estarão sendo expostos ali no telão, e vamos ler assim de uma forma alternada e bem forte, porque agora o irmão já está gravando. Se lermos baixo, não vai sair na gravação, ok? Forma alternada. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Os irmãos. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança?
Versículo de número 9, então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Pai querido, estamos diante da Tua palavra e te pedimos mais uma vez, ó Senhor Deus, conforme sempre pedimos, ensina-nos, ó Senhor Deus, a ouvirmos a Tua palavra, aprendermos a Tua palavra e colocarmos em prática a Tua palavra, ó Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade concedida a cada um de nós, de podermos falar e ouvirmos a Tua palavra livremente, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando no coração de cada um dos Teus servos nesta noite, das Tuas servas, e também tenha a misericórdia do Teu servo, ó Senhor Deus, que ora faz uso da Tua palavra. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Podem assentar, queridos. Lições de uma mãe. Lições de uma mãe. O que nós podemos aprender através de Joquebede? O que nós podemos aprender através desta mãe? Os primeiros anos da vida de uma criança são de grande importância. Os primeiros anos na vida de uma criança são de grande importância, pois neste período é que é formado o caráter e a identidade deles. Algumas pessoas são sabedoras, outras com o tempo conhecerão, mas dentro da neurociência, dentro da psicanálise ou mesmo da psicologia, fala-se ou tem-se um entendimento que o caráter de uma criança é formado até os 5 anos de idade. O caráter de uma criança é formado até os 5 anos de idade. E nós lemos aqui no versículo de número 10 que Moisés já era grande. Ele não foi deixado lá na casa da filha de Faraó ainda bebê. Não é isso? Se nós voltarmos lá no versículo de número 10, fala assim, ó, sendo menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó. Ela não entregou aquele filho ainda bebê. Não entregou aquele filho com 1 ano de idade. Não entregou aquele filho com 2 anos de idade. O caráter daquela criança já estava formado. Conforme nós lemos lá atrás, o livro de Números, quando nós estivemos lendo lá que essa mulher, essa mãe nasceu no Egito e tinha de tudo para repassar para o seu filho o aprendizado lá do Egito. Mas eu quero reiterar, mais uma vez falar que não importa o local onde você tenha nascido, você pode fazer a diferença. Você tem como fazer a diferença. Essa mãe nasceu no Egito, ela cresceu no Egito, gerou este filho no Egito, mas não passou para o seu filho os ensinamentos do Egito. Ela passou para o filho os ensinamentos que ela recebeu do Senhor nosso Deus. E é justamente isso que nós precisamos fazer, é justamente isso que você, mãe, precisa fazer em relação ao seu filho. Se você ainda não tem filho, começa a pensar nisto. A criança, ela começa a entender, começa a prestar atenção em tudo quando nós estamos falando. E o seu caráter é formado ainda até os 5 anos de idade. Sigmund Freud, ele diz o seguinte: transformações geradas por impulsos primitivos. Ainda na formação, ainda em criança, esses impulsos primitivos, eles são formados. Essa criança começa a ser trabalhada, a sua mente começa a ser trabalhada ainda em criança. Haja visto algumas crianças que, vocês que são mães e pais também, têm escutado os seus filhos falarem alguma coisa que de repente vocês ficam bobos, assim, como é que ele aprendeu isso? Como é que ele está falando? Por que ele está falando isso? Mas porque ele ouviu, porque ele viu dentro de casa. E o que ele aprende em casa, ele vai fazer na rua. O que ele ouve em casa, ele vai falar na rua. O que ele traz de aprendizado de dentro da sua casa, ele vai ser aquele cidadão que vai colocar na sociedade o que ele aprendeu dentro de casa.
Então, por isso que precisamos ter muito cuidado com os nossos filhos, principalmente as mães, porque os pais saem para trabalhar e as mães ficam em casa e têm mais tempo para estar ao lado desses filhos. Então, é uma responsabilidade muito grande. E aqui se fala muito a respeito desta mulher. Não se fala muito a respeito do pai. Não se fala muito a respeito do pai. Se fala muito a respeito desta mulher. E nós podemos extrair pelo menos 7 lições que esta mãe pode nos passar nos dias atuais. A primeira, ela escolheu, Joquebede escolheu confiar. Ela escolheu confiar no Senhor. Ela poderia tranquilamente, já que eu estou vivendo aqui no Egito, para ficar bem com a sociedade, para ficar bem com o povo do Egito, eu vou ensinar o meu filho, ou os meus filhos, o costume do Egito. Mas ela resolveu confiar. Por que ela resolveu confiar? Lá no versículo de número 1, pela Bíblia que eu tenho aqui, fala assim, ó: e foi-se um homem ou um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi, da tribo de Levi. Então ela vem de uma linhagem de umas pessoas que eram tementes ao Senhor, de um grupo, de uma tribo sacerdotal. Então ela aprendeu coisas grandiosas da parte do Senhor. Então ela escolheu confiar, mesmo num período tão difícil, sabendo que o filho dela poderia ser morto. Ela conseguiu esconder aquela criança de tal forma até os 3 meses, e depois colocou aquela criança num junco, num cesto, e colocou dentro de um rio, e mandou que a sua irmã acompanhasse. Mas ela sabia perfeitamente o que o Senhor Deus tinha na vida daquela criança, para aquela criança. Então essa mulher resolveu, ou escolheu, confiar. E nós precisamos também escolher confiar neste Deus maravilhoso. Você, mãe, precisa escolher confiar. Existem mães que falam assim, ó: meu filho não tem mais jeito, minha filha não tem mais jeito, só Jesus na vida do meu filho. Realmente é só Jesus na vida dos filhos. Mas você precisa escolher confiar neste Deus. Se nós falamos tanto do amor deste Deus, do que Ele é capaz, dos milagres que Ele realizou e realiza ainda hoje, por que não confiar na ação ou atuação deste Deus na vida dos nossos filhos? Mesmo sendo pequenos, mesmo ainda estando sendo gerado, por que não confiar? Escolha confiar neste Deus e peça: Senhor, Tu tens o melhor para o meu filho. E Deus tem o melhor para cada filho. Deus tem o melhor para cada filho. Ele não tem o pior para cada filho, Ele tem o melhor para cada filho. A segunda lição é que ela escolheu confiar. Por quê? Por que ela escolheu confiar? Porque Joquebede, o significado do seu nome é Jeová é glória. Por isso que ela resolveu confiar. O significado do nome Joquebede é o Senhor, Jeová é glória. Então ela sabia o que poderia ser gerado do ventre dela. Ela sabia os filhos que ela viria a ter. Ela sabia perfeitamente o que aconteceria na vida dos filhos. E você também. Teu nome não é Joquebede. Eu não sei o significado dos nomes das irmãs, mas você precisa escolher confiar também no Senhor. Por quê? Porque você é uma serva. Você é uma serva do Senhor. Então escolha confiar. Aqui nós estamos falando de uma serva, e você também é uma serva do Senhor. Então escolha confiar. No número 3, ela entendeu que Deus tinha um propósito na vida do seu filho. Ela entendeu perfeitamente que Deus tinha um propósito na vida do filho dela. E Deus tem, não é nenhuma novidade, não estou falando nenhuma novidade aqui, que Deus tem um propósito na vida de nossos filhos. Ele sabe perfeitamente o que será o seu filho quando chegar na fase adulta. De repente os filhos podem até querer buscar um outro caminho, mas o Senhor sabe perfeitamente qual o caminho que já está traçado para o seu filho. Então, minha irmã, entenda que Deus ele tem um propósito na vida do seu filho. Você não teve filho, você não colocou um filho no mundo e falou assim: olha, agora se vire. Deus tem um propósito. Agora cabe a cada um de nós
ajudarmos aos nossos filhos a trilhar por este caminho, a fim de que eles possam alcançar este propósito de Deus. Cabe a cada um de nós. Imagine seu filho falar assim: olha, eu quero ser médico, ou uma doutora, uma médica, quando eu crescer. Aí você fala assim: pare de sonhar, menino. Pare de sonhar, menina. De repente o Senhor já colocou na vida daquela criança uma profissão. E às vezes nós, como somos na qualidade de pais, nós queremos tirar este propósito que Deus já colocou na vida daquele filho, na vida daquela filha. Você é um sonhador. Eu não sei por que você sonha tanto. Na história dos irmãos aqui de José, né? Chamava José de sonhador. Você tem o direito de sonhar sim, meu irmão. E você, nós que somos pais, precisamos dar crédito aos sonhos dos nossos filhos. Precisamos orar. É isso que você quer? Então vamos orar. É isso que você quer? Então vamos fazer. É isso que você quer? Então vou me desdobrar para que você alcance o seu propósito. Você tem convicção? Já conversou com Deus? Deus já falou ao teu coração? Que é justamente isso que você quer? Então ajude, vamos ajudar os nossos filhos, a fim de que eles alcancem e tragam a felicidade, tragam a alegria ao teu coração. Uma outra situação, obrigado. Uma outra situação que nós encontramos, um outro ensinamento que podemos encontrar em relação a Joquebede, ao seu filho Moisés, é que ela construiu um caráter de honra em Moisés. Ela construiu um caráter de honra em Moisés, igual nós lemos lá no versículo de número 10. Até os 5 anos, só repetindo, até os 5 anos de idade, a criança tem o seu caráter formado. Então ela construiu um caráter de honra em Moisés. Até ele chegar a uma certa idade, eu estou falando aqui a nível de neurociência, a nível de psicanálise, a nível de psicologia, mas não quer dizer que Moisés foi entregue aos 5 anos de idade. Esse período que ele esteve com a sua mãe, ela forjou nele, trabalhou nele um caráter este que não mudou. Na vida de Moisés teve 3 ciclos de 40 anos. 40 anos ele ficou no Egito, 40 anos ele ficou com Jetro e 40 anos ele ficou peregrinando pelo deserto. Um ciclo de 40 anos, 120 anos que Moisés morreu, aos 120 anos. Então 40 anos ele ficou no Egito, 40 anos com o sogro dele e 40 anos peregrinando pelo deserto até ele avistar a terra prometida. Durante 120 anos você não mudar a sua ideia, é porque teu caráter foi forjado. Durante 30 anos, durante 40 anos, você se manter naquela posição que você foi educado, você não tem como mudar. Se o teu caráter foi forjado, não importa o que falaram a respeito de você lá na escola, quando você ainda era adolescente, e os seus pais falaram assim: não, você não é nada disso. Mas algumas pessoas começaram a colocar na tua cabeça algumas coisas, mas o teu caráter já estava sendo formado. Moisés poderia perfeitamente falar assim: mãe, eu estou no Egito. Mãe, eu estou aqui no Egito, não tem jeito, mãe. Não tem jeito. Nós vamos crescer aqui, nós vamos morrer aqui. E não tem como mudar essa situação. Mas aquela mulher, ela construiu um caráter de honra em Moisés. E saiba você que é filho. Todos nós que somos filhos aqui, de repente alguns pais já não estão mais conosco aqui na terra, mas o nosso caráter foi forjado. E não tem como ninguém mudar este caráter em você. Se a sua mãe trabalhou com você incessantemente, se seu pai trabalhou com você incessantemente, não tem como mudar este caráter. Porque você foi construído um caráter de honra, com um caráter de honra. Você aprendeu, você cresceu ouvindo a palavra de Deus, cresceu vindo para a casa do Senhor, cresceu estudando a palavra do Senhor. E por mais que as pessoas queiram tirar do que foi ensinado a você, não tem como tirar. Não tem como tirar. Hoje em dia, ou pelo menos de uns 20 anos para cá, fala-se muito sobre bullying.
E de uns 20 anos para cá, embora as terapias, desde o tempo de Freud, ela já se tratava das pessoas, mas hoje em dia aumentou muito a nível de uma terapia, a nível de adolescente e a nível de jovem. Por quê? Porque você se deixou levar pela situação onde você está. Naquela escola se fala de você a respeito de determinado assunto, você aceita o que estão falando a respeito de você. Se lá no teu trabalho fala a respeito de você, você está aceitando o que fala a teu respeito também. Mas só que você está esquecendo do caráter que foi forjado em você, do que sua mãe ensinou a você, do que seu pai ensinou a você, do que sua avó ensinou a você. Moisés tinha de tudo para ser uma pessoa diferente, totalmente diferente, tinha de tudo, mas não, ele se manteve ali, nos ensinamentos, na palavra de Deus, nas orientações divinas. Ele não mudou, e até o momento da sua morte ele não mudou. Aos 120 anos de idade ele não mudou. Então você, meu irmão, minha irmã, você que é filho, você que é jovem, você que é adolescente, desde o ventre da sua mãe, já havia um propósito para a sua vida. Sua mãe já estava traçando um planejamento para a sua vida. E por que então eu vou permitir que as circunstâncias e que as pessoas que estão em torno ou em volta de mim mudem esse caráter de honra que foi formado em mim? Moisés podia perfeitamente permitir e se moldar aos padrões do Egito. Afinal de contas, ele tinha tudo ali dentro. Tinha de tudo ali. Melhores roupas, melhor alimento, melhor educação. Ele tinha de tudo ali dentro. Ele poderia falar assim: olha, o povo hebreu na realidade não tem tanta serventia assim. Eu alcancei o ápice que uma pessoa poderia alcançar. Alcancei o ponto mais alto que uma pessoa poderia alcançar. Eu fui criado pela filha de Faraó. Eu estou no palácio de Faraó. Mas mesmo estando naquela condição muito boa, ele não se deixou influenciar, irmãos. Porque o que os irmãos e as irmãs de Débora sempre utilizam esse versículo aqui: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviarão dele. Então o que nós precisamos fazer com os nossos filhos? Se você que é mãe ou pai não consegue, você que é avô ou avó, faça esse papel. Faça esse papel. Meu neto, chega aqui. Minha neta, chega aqui. Deixa a vovó ou o vovô te falar alguma coisa. E ensinar essas crianças. Porque Deus tem o melhor para cada um dos nossos filhos e dos nossos netos. Aquela mulher construiu um caráter de honra em Moisés. A lição de número 5 que podemos aprender com essa mulher: aprenda a entregar tudo nas mãos de Deus e descanse. Descanse. Entregue nas mãos do Senhor e descanse. Mas não é falar assim: Senhor, agora está nas tuas mãos. Agora eu não quero nem mais saber desse filho ou dessa filha. Porque mesmo este filho ou esta filha virando as costas para você, você na qualidade de mãe ainda ama este filho ou esta filha. Mesmo este filho ou esta filha te rejeitando, você ainda ama este filho ou esta filha. Então continue orando. Continue dobrando o seu joelho por esse filho ou por esta filha. Falando: Senhor, eu não estou pedindo que essa pessoa, que a minha filha, ela tenha um outro entendimento ao meu respeito. Mas eu quero, Senhor Deus, que ela desperte para uma realidade. Desperte para uma realidade. E na qualidade de mãe, na qualidade de pai, nós precisamos sim estar com nossos joelhos dobrados pelos nossos filhos. Os nossos inimigos, as pessoas que não nos querem bem, eles sim querem ver os nossos filhos, as nossas famílias destruídas. Querem ver os teus filhos destruídos, mas você não quer ver o teu filho e a tua filha destruída.
Porque você não criou, você não colocou o filho no mundo, a filha no mundo, para ser destruída. Você colocou esse filho, essa criança no mundo, para que ela viesse a trazer alegria ao coração de Deus, e alegria ao teu coração, alegria aos nossos corações. Por isso você colocou essa criança no mundo. Por isso que você passou noites e mais noites sem dormir. E a mãe de Moisés fez isso. Imagina o coração daquela mulher. O faraó manda matar todas as crianças, sendo menino. As meninas não, as meninas vocês deixam. Mas tudo quanto for menino, vocês podem matar. E uma mãe tomar conhecimento disto. Quantas mães perderam seus filhos? Quantas mães perderam seus filhos? Imagine no coração daquela mulher que era temente ao Senhor. E ela confiou tanto no Senhor que conseguiu guardar, esconder aquela criança por 3 meses. E Faraó, então, preocupado, questionou com as parteiras. Chegava e questionava com as parteiras, mas tem criança, tem meninos nascendo aí, tem meninos que estão crescendo. E o que as parteiras falaram para o Faraó? Essas hebreias, quando nós chegamos lá, as crianças já nasceram. As crianças já nasceram. Mas quantas mães perderam os filhos? E eu imagino a dor das mães que perderam os filhos naquela época. E ainda hoje, quando perde o filho, quanto que uma mãe deve sofrer? O pai chora, o pai sofre, mas o quanto que uma mãe deve sofrer? E aquela mulher sofreu, a mãe de Moisés sofreu, sabendo que de repente aquele filho poderia ser assassinado. Mas só que ela aprendeu a entregar tudo nas mãos de Deus e descansou. Como se tivesse falado assim: Senhor, esse menino pertence a Ti. Eu venho de uma tribo de sacerdotes, Senhor. Eu venho de uma tribo que é temente a Ti. E eu ainda busquei um homem para casar que pertencia à mesma tribo. Eu não busquei qualquer um para casar. Então o meu relacionamento, o meu casamento foi debaixo das Tuas orientações, Senhor. Debaixo da Tua vontade. Eu não casei com um egípcio não, Senhor. Eu casei com alguém da mesma tribo, da tribo de Levi. Então ela confiou em Deus e descansou no seu coração. O Senhor tem o melhor para o meu filho e Ele vai cuidar do meu filho. E este deve ser o seu pensamento, o seu entendimento. O Senhor permitiu que esse meu filho nascesse, o Senhor estará tomando conta desse meu filho, estando ele aqui ou estando em outro local, em outro estado, em outro país, o Senhor vai tomar conta do seu filho, vai cuidar do seu filho. Essa preocupação sua é normal essa preocupação. Mas o que você precisa é descansar no Senhor. Senhor, coloca o meu filho ou minha filha diante de Ti. E até os filhos que ainda virão, já te pertence, ó Senhor. Já te pertence. A palavra nos diz que os filhos são herança do Senhor. E a herança nós guardamos com grande carinho. O 6º ensinamento que nós aprendemos com esta mãe: faça o que estiver em suas mãos e deixe Deus se encarregar do resto. Faça o que estiver em suas mãos. Faça o que você tiver em suas mãos, irmão. O que você puder fazer pelo seu filho, faça. É lógico que dos que nasceram de 70 para cá, não experimentaram o que os que nasceram de 70 para trás, da mãe às vezes deixar de comer para que os filhos fossem alimentados. E a senhora não vai comer não, mãe? Não, estou satisfeita. Ela não estava satisfeita, mas ela estava pensando em você, em não deixar você passar fome. Os que nasceram de 70 para cá não experimentaram isso. Mas os que nasceram de 70 para cá, de repente o Humberto, não sei se nasceu, lógico que nasceu antes de 70, mas de repente não experimentou isso, mas de repente, quem sabe, a sua mãe deixou de comer alguma coisa, deixou de almoçar, deixou de jantar, para deixar a comida para o irmão, deixar a comida para cada um de nós. Então faça o que tiver em suas mãos. Se for preciso, se estiver com sono,
Mas se o seu filho quer ouvir um pouco da palavra de Deus, fique ao lado do seu filho. Ei, menino, vai dormir. Me deixe em paz. Fique ao lado do seu filho, lendo a palavra para ele, contando histórias bíblicas para ele. Mas fique ao lado dele. Mãe, perdi o sono. Vamos orar, meu filho. Vamos orar, minha filha. Meu Deus do céu, nem posso dormir sossegado. Não consigo dormir sossegado, que essa criança vem logo aqui me incomodar. Ore com seu filho, porque Deus de repente quer falar ao coração dele, conforme estava falando ao coração de Samuel. Ore com seu filho, ore com a sua filha. Então faça o que estiver em suas mãos e deixe Deus se encarregar do resto. Vamos fazer a nossa parte. Faça a sua parte. E deixe que Deus faça a parte dele. É muito fácil jogar filho assim no mundo, ó. É fácil, irmãos. Ter um filho e jogar no mundo é muito fácil. Agora, ser mãe e ser um verdadeiro pai não é fácil. Não é fácil. Só quem é pai, só quem é mãe sabe o quanto é difícil as preocupações do ensinamento, da educação dos nossos filhos. Eu não falo nem educação, porque educação você aprende em casa. Eu estou falando sobre conhecimento. O conhecimento, meu Deus, quando essa criança, quando esse menino chegar aí na idade de entrar para uma universidade, uma faculdade, fazer um lato sensu ou stricto sensu, como que eu vou fazer? Como que eu vou me virar? Onde vou arrumar dinheiro para ajudar esse meu filho, essa minha filha? Mas tem pais que vendem, até se for necessário, alguma coisa de valor para poder manter o estudo do filho, manter o sonho do filho. Então faça a sua parte e deixe que Deus se encarregue do resto. Deixe que Deus se encarregue, mas faça a sua parte, façamos a nossa parte. Não é fechar os olhos e falar assim, ele vai aprender, o mundo vai ensinar, o mundo tem muito para ensinar esse menino. Eu já fiz o que eu pude e agora fazer mais nada. Vou deixar que o mundo ensine. Esse é o pensamento de muitos pais, o pensamento de muitas mães, de várias mães. Vou deixar que o mundo ensine. Vemos em Joquebede algumas situações, pelo menos 7 poderíamos ver em Joquebede. Foi uma mulher ousada. Foi uma mulher ousada. Ousada. Vai lá, Miriam, fique ao lado dele, vai lá no rio, lá, fica perto do teu irmão. E assim que a filha de Faraó pegar aquele cesto, pergunte se ela quer que alguém tome conta daquela criança. Pergunte se alguém quer que alguém tome conta dessa criança. Foi uma mulher ousada. Ousada. Em colocar aquele filho naquele cesto. E aquele rio é cheio de jacaré. Cheio de jacaré. Foi uma mulher ousada. Sabia que Deus tinha um propósito na vida daquela criança. Foi uma mulher corajosa. Corajosa. Eu vou tomar conta dessa criança. E quando devolveu aquela criança, a filha de Faraó, ela sabia perfeitamente o caráter que tinha sido forjado naquela criança. Ela poderia ser morta. O filho poderia ser morto também. Foi uma mulher inteligente. Por demais inteligente. E é isso que falta em muitas pessoas. Em muitas mães. Estou falando do mundão. Do mundo, falta inteligência em muitas mães. A vida é tua, você faz o que você quiser. A vida é tua, faz o que você quiser. Mãe, eu estou pensando em fazer isso, assim, 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 assim. Você que sabe. Se quebrar a cara, o problema é seu. O que falta são mulheres inteligentes, que possam verdadeiramente orientar os filhos. Homens inteligentes que falta homens que precisam ser inteligentes para orientar os seus filhos. Nós precisamos também de mulheres que sejam obedientes à palavra do Senhor e ao Senhor da palavra. Precisamos de mulheres assim, mulheres obedientes. Não aquele tipo de mulher que eu sou assim mesmo, eu faço o que bem entender da minha vida, não tenho que dar conta para ninguém daquilo que eu faço.
se não dá conta para os pais, não presta conta aos pais, se não presta conta aos filhos, ao esposo, com certeza não tem como prestar conta a Deus. Não vai ser obediente a Deus. De jeito nenhum. Se eu não sou obediente a Deus, eu não sou obediente a mais ninguém, irmãos. A mais ninguém. Se eu não sou obediente a Deus, eu não sou obediente a mais ninguém. Um outro fator também na vida desta mulher, que ela era piedosa. Piedosa. Ela vivia dentro daquela tribo de Levi, e ela poderia tranquilamente querer se sobrepor diante da filha de Faraó. Olha só, tome conta desse menino, porque eu não sou uma pessoa qualquer, eu faço parte da tribo de Levi. Eu faço parte da tribo de Levi. Mas foi uma mulher piedosa, uma mulher que soube entender a sua situação e soube se colocar também diante da filha de Faraó. E soube ajudar, não somente ao seu filho, mas também aquelas parteiras, que era muito comum naquela época, a parteira, muito comum. Ela poderia tranquilamente chegar para a filha de Faraó e falar assim: olha só, Moisés nasceu, ele hoje está aí na sua casa, está no palácio, mas sabe como que ele nasceu? Aquelas parteiras que vocês mandaram que visitassem todas as grávidas. Mas ela não fez isso. Seja piedosa também com a sua filha, com o seu filho. Mesmo que ele venha cometer alguma coisa que de repente traga-se um descontrole emocional em você, seja piedosa. Procure entender o que teu filho, a tua filha está fazendo ou está falando. Procure entender. Uma outra coisa que nós aprendemos com Joquebede é que, já comentamos aqui, que ela era temente a Deus, temente ao Senhor. Será que você que tanto trabalha na obra do Senhor, larga o suor na obra do Senhor, será que você é temente a Deus? Uma coisa é eu trabalhar, uma coisa é um funcionário numa empresa, aquele que está querendo apenas no final do mês receber o seu dinheiro e trazer para casa. Mas outra coisa é aquele funcionário que quer ver o crescimento da empresa, porque ele tem o entendimento que se a empresa cresce, ele vai crescer junto com a empresa. E eu preciso ter esse entendimento também em relação a ser temente a Deus. Eu me esforço, eu me mato dentro do reino de Deus. Pode se matar dentro do reino de Deus, mas será que você se mata por esse Deus do reino? Eu tenho tempo para tudo dentro da igreja, fazer tudo dentro da igreja. Vamos abrir o leque aqui. Tem tempo para tudo, mas para vir ao culto não tem tempo. Não tem tempo. Tem tempo para tudo, mas para cultuar a Deus não tem tempo. Então a nossa apresentação não está sendo para Deus, está sendo para o homem. Ser temente a Deus. Ser temente a Deus. Ela também era uma mulher cheia de fé. Cheia de fé. Senhor, se permitiste que eu tivesse esta criança, eu sei que tu cuidarás dela, Senhor. Irás cuidar do meu filho. Tenho certeza, Senhor. Era uma mulher cheia de fé. E nós precisamos depositar essa nossa fé neste Deus maravilhoso também. E neste dia que nós separamos, como um dia alusivo às mães, que mãe não tem um dia, mãe é todo dia, todo dia. Ou será que você só dá presente à sua mãe no segundo domingo de maio? Mãe é todo dia, todo dia. Será que somente hoje você foi lá e deu um beijo na sua mãe e falou: meus parabéns, mãe? Será que você espera um ano para fazer isto? Aí mesmo que o teu filho não venha te dar um abraço, não venha te dar um beijo, mesmo assim você deve orar por ele.
tem que orar por ele, deve orar por ele. E ter fé que um dia esse filho e esta filha vai voltar para dentro da casa de onde ele nunca deveria ter saído, que é a casa do Pai. Que para você, mãe, que este dia seja mais um dia de lições. Lição ou lições de uma mãe que não mediu esforços. Poderia morrer ela e poderia morrer o filho também. Ela não mediu esforços. Não mediu. Resolveu enfrentar a situação. Enfrentar a situação. E você, mãe, também seja esta mulher, esta Joquebede, que tenha coragem de enfrentar as situações. Que você seja esta mulher que, de repente, todos podem até imaginar, pensar que você é louca, é doida, varrida. Deixa as pessoas pensarem isso. Mas continue crendo nesse Deus. E continue fazendo tudo por este teu filho. Porque este filho que está aí ao seu lado, este filho que Deus te deu, é um presente. É um presente. E nós precisamos cuidar bem desses presentes que nós recebemos. Que não é um presente qualquer. Ah, toma essa lembrancinha aqui. A pessoa costuma falar isso, né? Toma essa lembrancinha aqui. Ah, tá, eu vou guardar essa lembrancinha. Não é lembrancinha, é presente. Filhos são herança do Senhor, é presente de Deus para nossas vidas. Então nós precisamos cuidar bem deste presente. É tão bom quando alguém chega na nossa casa e depara com um presente que você ganhou. Chega assim, caramba, você ainda tem isso aqui? Você fala, guardo com muito carinho. Você se alegra porque um dia você deu aquele presente. E você chega na casa da pessoa e vê aquele presente que você ofertou, presenteou aquela pessoa. Da mesma forma é o nosso Deus. Deus olhando dos altos céus, vê o tratamento que você dispensa, que você dá ao seu filho, ao presente que ele te deu. Realmente, este meu filho, esta minha filha, está cuidando bem do presente que eu entreguei nas mãos dele. Mesmo sabendo que os filhos não foram colocados no mundo para ficarem dentro da nossa casa. Eles crescem e casam, vão embora. Crescem, casam, vão embora. Mesmo sabendo disso, você está trabalhou no caráter do seu filho, para que quando ele crescesse, fosse alguém que valorizasse a vida e valorizasse os pais. Que o Senhor Deus continue nos abençoando. E você, mãe, que Deus continue abençoando você. Deus continue abençoando a cada uma de vocês. E por tudo quanto Ele tem feito por vocês. E nós que somos filhos e os nossos pais ainda estão vivos, precisamos agradecer a Deus. Até mesmo aquelas que ainda não estão gerando um filho, já comece a pensar. Já comece a orar pela pessoa que Deus vai colocar ao lado do seu filho, ao lado da sua filha. Já comece a orar nesse sentido. Senhor, coloque ao lado do meu filho ou ao lado da minha filha alguém que faça crescer em todos os sentidos, principalmente na tua palavra. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Vamos inclinar nossa cabeça e vamos falar com Deus. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, nós queremos te agradecer, ó Senhor, por tudo quanto tens feito a cada um de nós. Quero te agradecer neste momento por cada mãe aqui representada, ó Senhor Deus. Por todas as mulheres, ó Senhor Deus, aqui nesta noite, ó Senhor. Conforme nós podemos aprender na tua palavra, um dia essa mulher foi criada, saiu da costela de um homem. Mas a partir daquele momento, todo homem saiu de uma mulher, ó Senhor Deus. Nós precisamos entender isto, ó Senhor Deus. Que se não fossem as tuas filhas, nós não estaríamos aqui no mundo, ó Senhor Deus. Então nós queremos te agradecer por cada
mãe, por cada esposa, por cada moça, por cada adolescente aqui nesta noite, ó Senhor Deus. Continue guardando e protegendo. E dá-nos sabedoria e inteligência, ó Senhor Deus, dos altos céus, para podermos forjar na vida dos nossos filhos a Tua vontade, ó Senhor Deus. Continue abençoando a cada uma delas. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.